Pessoal, estou com o seguinte encaminhamento, vamos ver se dá acordo aqui entre nós. Tudo que está sendo feito aqui, inclusive a mesa, foi apontado no regimento que foi lido aqui coletivamente e ninguém destacou. Então, eu estou pedindo essa paciência. Muitas vezes a mesa, né, se coloca no papel de chato do processo, mas foi discutido aqui minimamente entre nós esse debate. Alguns companheiros fizeram a seguinte sugestão, que, primeiro, em relação às propostas apresentadas, estão sendo anotadas, e também isso aqui está sendo transmitido, me falado pela internet, portanto está sendo gravado. Então, tudo isso será objeto de tratativa, de debate, as sugestões apresentadas. A resolução do PIB, como o professor Aldo apresentou, tranquilo, nós estamos pedindo para que ele apresente por escrito, acho que depois nós vamos submeter ao conjunto dos professores e, tendo acordo, a gente aprova, não tem problema nenhum. Outras resoluções, também nós vamos trabalhando até o final das atividades. O que estão sugerindo é que, agora, de que a gente suspenda para o almoço, tá certo? E às 13h30 nós retornaremos com a mesa do Paulo, que estava prevista, atrasa um pouquinho, mas sem prejuízo também. Eu sei que todos nós aqui muitos queremos falar, e muitas vezes não tem lugar para falar, nem para quem falar, para quem até tem, mas nós queremos falar aqui, entre nós. Tem acordo nisso ou não? Porque a preocupação nossa é começar a mesa agora, estender demais, e o pessoal ficar aí com fome, inquietos e tal. Tem acordo nisso ou não, nesse encaminhamento? Quem é favorável, levanta a mão, por favor. Nossa, que unanimidade, que coisa espetacular, né? Ou Jesus vai informar do restaurante, dos contatos que ele fez para atender essa demanda aqui. Então, em relação a espaço para a gente matar a fome, primeiro que dizer que vocês fiquem à vontade. Aqui embaixo na frente tem um restaurante da Assembleia, tá? E vocês não estão obrigados a ir no restaurante onde a gente fez um levantamento para ver o que era mais em conta. Mas nós conversamos com um restaurante aqui na Brigadeiro, né, saindo aqui na frente. Aliás, não sai todo mundo junto. Quem quiser ir, eu vou e vamos acompanha aí. Então, lá vai ter o almoço, né, um valor mais popular. E, no final, né, a gente vai conseguir aí, almoçar bem com um preço mais popular. Tá? Mas vocês fiquem à vontade de dizer que tem restaurante aqui. Se alguém quiser almoçar aí, fiquem à vontade. E se quiserem ir lá para o restaurante, a gente vai estar saindo aqui pelo lado de cá, andando para cá, na saída aqui de trás, o melhor da frente, né? Atrás é aqui. E a gente se encontra lá para o almoço. Tá bom? Às 13h30, pontualmente, nós vamos reiniciar. Tá bem, gente? Obrigado. Pessoal de São Bernardo, por gentileza, espere a gente aqui junto com o Diógenes, que a gente vai conversar uma coisa agora, tá? Pessoal de São Bernardo. Então, nós temos aqui para essa mesa, né, a apresentação da histórica da luta pelo retorno da filosofia no ensino médio como disciplina obrigatória. Para esse debate, nós temos dois companheiros, né, o Paulo Neves, membro da Executiva Estadual da POESP, e o nosso companheiro Celso Torrano. Por favor, Celso, vem para a mesa. E assim que o Paulo chegar, a gente traz o Paulo para a mesa também. Temos aqui o companheiro Marcos, que vai sintetizar para a gente aí as propostas do debate que nós vamos fazer. Tá? Então, imediatamente, nós vamos começar. Eu vou passar, né, a palavra para o Celso fazer a sua apresentação. E aí depois quando o Paulo chegar, a gente chama para a mesa novamente.
tá? De acordo com o regimento, Celso, tem 15 minutos para fazer a exposição, ok? Bom, boa tarde a todos e todas aqui presentes ao primeiro encontro estadual de professores de filosofia e filósofos do Estado de São Paulo. É com muita satisfação que a gente volta aqui a se encontrar e reencontrar vários colegas aí de profissão, de trabalho também, de área. A gente vai revendo aí nessa trajetória, tudo, a gente vai relembrando cada momento, né, cada passo que a gente deu importante dessa nossa luta, né, da inclusão da filosofia no currículo de forma obrigatória, oficial, mesmo no currículo das escolas públicas, não só do Estado de São Paulo, mas do Brasil, que essa luta também tem uma dimensão e uma história nacional, também não só aqui do Estado de São Paulo. Então é com muita felicidade que a gente vai se reencontrando, se revendo, né, vendo todas as lutas, todos os sonhos nossos aí que já são realidade, e tem outros desafios que nós temos pela frente para enfrentar, encarar aqui enquanto associação, né, enquanto sindicatos dos trabalhadores também, que a gente já traz essa luta assim, já histórica também dentro dos sindicatos, também assim como das associações, né? Então é importante a gente relembrar um pouco desses passos. Então, para falar um pouco sobre a questão da apresentação da história, da luta, da implementação da filosofia, que aí também tinha uma outra abrangência, também uma outra luta comum, uma frente comum que nós tínhamos com a sociologia e também com a psicologia, né? Eu tomei como base até um texto que eu preparei, que foi solicitado por encontro, que depois deve ser disponibilizado para vocês, com base na apresentação do artigo do professor René Trentin, né, René Silveira Trentin, uma revista que ele escreveu, né, que esse artigo ele se chama O Afastamento e o Retorno da Filosofia ao Segundo Grau pós-1964. Né, então, que ele tem uma abrangência da questão desde o golpe militar do Brasil, como que está posta essa questão. Porque se a gente for analisar, não na educação básica, né, anteriormente a isso você já tinha, né, existia uma lei, né, se a gente for antes ainda, desde o Brasil Colônia, você vai pegar o professor João Cruz Costa, que vai falar da história das ideias, da filosofia no Brasil, ele já vai falar qual que é a predominância assim, dos próprios jesuítas. Você tem o tomismo, mas aí está falando de uma abrangência maior, na educação básica também. Né? Então, a gente vai ter uma lei 4.024, de 1961, que ela colocou a filosofia como complementar. Né, os conselhos estaduais de educação que determinariam, né, que colocariam, incluí-la ou não no currículo das escolas públicas. Então, isso daí já vem da década de 60, né, essa inclusão no ensino médio, você já tem essa discussão. Então, da onde que eu parto? Na verdade, estou partindo da base dessa análise do professor René Trentin, que a gente conheceu pessoalmente, que ele esteve certa vez que nós fizemos um congresso parecido também em Barueri, na rede municipal. Os professores da rede municipal de Barueri organizaram um evento como esse sobre ensino de filosofia, e então o René, ele esteve lá, teve essa abordagem também, e foi uma felicidade depois encontrar um artigo de uma revista dele, do próprio René também, contextualizando, né, colocando a inserção da filosofia no currículo da educação básica. Então, a exclusão da filosofia do período de 64 e diante, né, não é uma coisa assim, a gente fala uma exclusão total, tem várias dinâmicas assim que a gente vai analisar, várias tendências, variantes que a gente vai analisar do golpe, né, qual que é a característica aí, entra numa inserção da educação, do projeto educacional também, que o próprio golpe, a própria ditadura colocou no país naquela época, né, os acordos que foram feitos, as reformas ou contra-reformas educacionais, o contexto que estava marcado, né, pela questão da Guerra Fria, dos blocos, né, da questão qual o papel que tinha, né, os meios dessa guerra não declarada, indireta, né, de contra-informação, de comunicação, qual que era o papel, o jogo que tinha, o projeto das elites, dos militares, aqui interno do país, para a educação. Né? Então, que a gente vai ver uma destruição da escola pública acelerada a partir desse processo. Né? E também um projeto de educação que a gente vai estar marcado, né? Qual a teoria principal? A teoria do capital humano, qual era o interesse assim, de formação para a época, né? Qual que era o sentido da educação e onde que entrava no caso que a gente está discutindo específico da filosofia, nessa questão curricular nas escolas públicas, né, do país. Né? Então, a demanda, né, que tinha da formação
e isso vai ser expresso, né, em acordos, em contra-reformas educacionais, que a gente vai ver o acordo do MEC, do que o MEC fez, né, a gente vê como que o próprio Estado brasileiro, nas circunstâncias da educação, apesar de você ter uma crítica, seu estatismo, né, como que ele dirigiu esse processo, essa nova forma de acumulação e o que se esperava da formação educacional que era fornecida, né, que era o projeto educacional que se tinha da concepção dessas classes hegemônicas da época para os estudantes da época, que era a formação tecnicista, né, o tecnicismo. Então a gente vai ver essa teoria do capital humano, ele vai entrar com essa força avassaladora, né, a partir desse momento, a gente vê a reforma do ensino, né, a Lei 5.692, de 71. Então, você vai ter uma abrangência tanto do ensino superior como para a educação básica também, que vai ter um caráter técnico, né. Então, o René Trentin, falando da especificidade da filosofia, né, nesse jogo, nesse contexto todo que eu procurei falar, da formação, qualquer exigência, né, pela técnica e profissional, né, a reforma do ensino médio, da época tem, a gente, para fechar, e para as discussões de amanhã e do currículo também, que serão feitas ainda hoje, é uma coisa que a gente tem que pensar da filosofia na escola, que vários aqui falaram sobre a conjuntura educacional também, qual o papel que joga, né, nesse contexto que a gente tem, dessa necessidade que tem do ensino médio, que ainda continua tendo essa dualidade histórica, né, vivendo aí essa crise também, que vários aqui da mesa anterior que falaram, da crise do ensino, do mal-estar também, que a gente passa dessa indefinição que tem do ensino médio, né? Qual o papel do ensino médio, que papel que nós, da nossa área da filosofia, que nós vamos jogar, né? Então, a exigência da época, né, era a superação do subdesenvolvimento, né, em detrimento de uma formação geral, humanística, que então predominou o profissionalizante, né? O Trentin, ele vai colocar duas hipóteses, né, para jogar da exclusão, né, da filosofia, e do caso da sociologia, mas no caso específico da filosofia que ele vai falar, né, uma descentralização que vai permitir que as escolas organizem seu próprio currículo, né, e aí como o interesse, então a demanda era por essa qualificação da força de trabalho, né, que a gente chama de mão de obra, o conceito aí marxiano, a força de trabalho, né, então a demanda, o jogo local que se tinha, então essa descentralização levava-se pela exigência do mercado de trabalho, enfim, mais imediato, né, das demandas do país também. O caráter profissionalizante do ensino médio não mudou a expectativa de que era preparatório ao vestibular, também que ele vai falar. E como que a filosofia, e é uma questão que a gente tem até hoje, não era matéria exigida no vestibular, então ela tornou indispensável, que o Trentin vai colocar isso daí. É uma questão para a gente pensar também, porque analisando a última prova do Enem, também como tem sido essas alterações que têm ocorrido no último período, eles colocaram questões assim, que eu analisei a prova do Enem, pelo menos a prova azul, enfim, devia mudar a sua abrangência, mas caíram questões sobre Kant, a questão do esclarecimento, sobre Montesquieu, caíram algumas questões na prova do Enem, né, e algumas questões até de conteúdo vocês estão vendo que eles estão reformulando pelo esse próprio material dessa proposta do governo do Estado aqui de São Paulo. Conteúdos que estavam lá, eles cobraram até de uma exigência, até uma coisa para a gente pensar e se posicionar quanto a isso também, né, porque a questão que a gente levantava era da inclusão do vestibular, que foi uma questão da época, né, da ditadura, enfim, mas agora a gente tem outros desafios aí para pensar também, né, como que essas questões estão se alterando, né, estão se metamorfoseando aí, né, e então tem outros 5 indícios que eles ele vai apontar dessa exclusão da filosofia, e depois eu vou partir a falar, que aí da parte do texto que a gente incluiu um pouco da história recente, do próprio papel do coletivo, né, até chegar na Profesp, no histórico da luta pela inclusão da filosofia, né. Então, o Trentin, para terminar esse ponto histórico da exclusão deliberada da filosofia e da sociologia do ensino médio, né, ela vai falar da questão da potencialidade do perigo social do ensino crítico da filosofia, uma potencialidade, né, então, o que ele fala, não é que necessariamente fosse, né, mas uma potencialidade desse ensino crítico, né. O outro ponto que ele coloca, né, que o Estado acusava os articuladores do movimento do retorno da inclusão da filosofia como um instrumento de doutrinação ideológica, coisa que não é muito parecida com algumas visões que a gente vê hoje, de alguns articulistas de Veja, Reinaldo Azevedo, Gustavo Iosp, acusando. Então as coisas parecem que o neotecnicismo, ele volta à baila também, né, que você falar que é uma coisa de pregação, doutrinação também, né, então não é muito diferente, né, se a gente for ver esse cenário.
o cuidado das autoridades em controlar de perto essa reimplantação da filosofia no período de abertura lenta e gradual também, que ele vai colocar isso, né? O modelo econômico, eu já falei um pouco, né, que a escola tinha que ser formadora e qualificadora da força de trabalho, da mão de obra, né, como o aparelho ideológico do próprio Estado, aquele modelo de desenvolvimento, né, que usou o próprio Estado, com empresas, né, enfim, da forma após o golpe. Né, e o último indício dessa exclusão deliberada, que ele vai falar de superestimar o poder da oposição como estratégia de autolegitimação. Né, enfim... Aí depois, pessoal, falando desse quadro histórico, depois o Paulo vai complementar também, que ele teve um papel importante no período que a gente estava no coletivo coordenando a Secretaria de Assuntos Educacionais, né, no sindicato, quando a gente estava atuando com o coletivo estadual, que vários aqui, eu saudei também, que a gente está se reencontrando aqui nesse evento. Né, então, houve uma reorganização com o período dos anos 80, né, depois da abertura lenta e gradual. Nos anos 80, ele vai mencionar 5 encontros nacionais dos departamentos de filosofia. Né? A gente tem que lembrar também de um encontro que aconteceu de estudantes de filosofia e sociologia no Piauí, em 1984, que foi fundamental para essa luta também de retomada. Né? Na década de 80 também, vários companheiros assim, tiveram destaque aqui no Estado. Né, depois o Chico Greter vai falar no papel junto à SEMP, com professores também, o Antônio Joaquim Severino, o Celso Favaretto, né, entre outros, o Frank Leopoldo, que vão formular aquela proposta da SEMP do caderninho cinza, né, da proposta curricular que vai surgir dessas discussões, dessa retomada. Né. O Trentin, é interessante que ele vai falar de projetos de lei que surgiram aqui, chamada Câmara Estadual de São Paulo, né, a atual Assembleia Legislativa que nós estamos, um projeto que ele cita, o PL de número 343 de 1979, e outro da Câmara Federal, que era o PL 356 de 1983, que propunha o retorno da disciplina. Já no período da abertura lenta e gradual. Né. Já, então, no período subsequente, dos anos 90, nós vamos encontrar, né, um marco assim que a gente participou, teve uma participação decisiva, porque os encontros do Coletivo Estadual de Professores de Filosofia, Sociologia e Psicologia da PUES foram 10 encontros, entre os anos 90 e os anos 2000. Né? Então, um projeto que foi uma luta importante que nós tivemos presente, foi o projeto de lei do Padre Roque, do PT do Paraná. Né, que foi um projeto de 1999, nós fizemos toda essa luta, tivemos uma organização aqui de ônibus, tem companheiros aqui, revendo aqui, eu tinha cumprimentado o Abel, de São Caetano, nós fomos, outros companheiros também, que nós tivemos lá nessa luta, que o Senado aprovou a inclusão, a alteração do artigo 36 da LDB, de 1996, só que o ministro... o Paulo Renato, na ocasião, ele vetou e deu uma declaração bem interessante. Ele falou, sei que o senhor é sociólogo, mas preciso vetar, né? Mas é necessário vetar. Né? Eles deram sempre a argumentação de sempre, da falta de profissionais, enfim, das condições estruturais da escola pública. Né? Aí o projeto ele foi aprovado no Senado, mas infelizmente foi vetado. Né? Posteriormente, no ano de 2006, houve uma nova via que foi encontrado pelo movimento na luta, né, da implementação das disciplinas, que foi uma resolução do Conselho Nacional de Educação, né, que no próprio boletim aqui, esse boletim que foi distribuído, ele está resgatando um pouco dessa história também. Né? Então foi por dentro do Conselho Nacional de Educação que conseguiu fazer uma emenda dessa questão, que posteriormente seria... legitimada, ela teria um estatuto assim melhor, né? Ele seria consolidado com a aprovação e a sanção pelo então presidente Lula do projeto do Ribamar Alves do PSB do Maranhão, né? Que é esse projeto. Então ele alterou o artigo 36 da LDB, não colocando como conhecimentos de filosofia e sociologia, mas como disciplinas obrigatórias, dando prazo para implementação. Né? Então no ano seguinte, após o ano de 2006, a importância foi um grande marco que a gente teve na organização e realização, que algum colega aqui citou também, não lembro exatamente quem, falou do primeiro Encontro Nacional sobre Ensino de Filosofia e Sociologia, que foi realizado na AMB,
que nós tivemos nessa organização, coletivo, né? Teve entidades estudantis de abrangência nacional, outro sindicato, a Confederação dos Trabalhadores da Educação Nacional, enfim, sindicato dos sociólogos, dos psicólogos, teve toda uma organização e uma participação de 800 pessoas que tiraram diretrizes após a aprovação lá da resolução do Conselho Nacional de Educação. E, posteriormente, 2008, então houve a confirmação disso com a aprovação do projeto do Ribamar Alves, né, que tornou, então, alterou a LDB, tirou de conhecimentos e tornou como disciplina obrigatória. Então, para concluir, né, a gente teve vários desafios, aí tem vários desafios pela frente, que eu coloco essa questão do texto, que a gente tem que pensar, que envolve, agora as escolas elas estão adotando o livro didático, a indústria, né, do livro didático, a nossa própria formulação que tem que sair daqui também, de uma proposta alternativa, que a gente sempre pensava, antes de 2008 o governo colocar essa proposta, né, então a gente pensava nisso, o que a gente vai fixar, né, qual a proposta que a gente tem, o que ensinar, como ensinar, que foi o tema lá do próprio Encontro Nacional, que foi um marco, né, então, outras questões também que foram tocadas aqui, que são gerais também, não só específica nossa, de filosofia, mas entre a questão da carreira, da jornada, que vários falaram aqui na mesa anterior também, né, que nós temos que pensar em tudo isso, para a gente consolidar de fato, a gente já conquistou no direito, na lei, mas consolidar de fato o nosso espaço, o que nossa proposta na escola pública, no ensino médio. Obrigado, Celso. Convidar para a mesa Paulo Neves. Nós começamos a atividade, você chegou depois. Continua aqui o documento de José Acosta Martinez aqui na mesa, tá? Com você, Paulo. Sou eu, então? Bom, em primeiro lugar, quero saudar a Profesp, todos os professores aqui presentes, parabenizar por esse encontro, que, na minha opinião, é uma referência importante para a discussão educacional aqui no estado de São Paulo, e quero corroborar com grande parte das discussões apontadas aqui pelo professor Celso Torrano, no que se refere ao tema proposto, que é a trajetória da luta pela inclusão da filosofia e também da sociologia na educação básica no estado de São Paulo e também no Brasil. Essa luta tem sido uma luta de idas e vindas, tendo em vista que a disputa pela inserção do que nós devemos trabalhar no currículo da educação básica é uma disputa constante, né? Vamos dizer assim, os representantes do capital, os representantes do liberalismo, daqueles que querem privatizar a educação, não se cansam de buscar alternativas no sentido de secundarizar e de destruir tudo aquilo que o movimento dos progressistas, dos socialistas, construiu ao longo de décadas em defesa da escola pública, gratuita e laica em nível nacional. Na realidade, eu tomei contato com essas lutas na qualidade de aluno de Ciências Sociais, no início da década de 90, né, e depois, como o Celso colocou, em 2001, já após vários encontros, vários simpósios, realizações de palestras, de discussões, houve uma frustração generalizada do movimento com o veto do projeto do Padre Roque, pelo sociólogo, então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. E uma das justificativas para o veto era de que era impossível inserir filosofia e sociologia no currículo da educação básica, porque não haviam professores suficientes para lecionar as disciplinas. E nós brincávamos, porque não existem professores suficientes, porque não existem as disciplinas, ou não existem as disciplinas porque não existem professores suficientes. Quer dizer, essa era um jogral que nós, do movimento, fazíamos à época. Realizamos vários encontros, várias discussões, posteriormente, como retomar esse debate.
E eu lembro que em 2005, quando eu assumi a Secretaria de Assuntos Educacionais da APOESP, um conjunto de companheiros me procurou e falou, olha, o movimento está desgastado, está meio que esvaziado, está desanimado, dada a falta de perspectivas. E naquela oportunidade nós organizamos um encontro, que foi, me parece que o sexto, organizamos uma plenária, da qual participaram mais de 100 professores das duas disciplinas, e decidimos retomar a luta de forma urgente, e aí fomos atrás de parceiros, encontramos os companheiros do Sindicato dos Sociólogos do Estado de São Paulo, o pessoal do Fórum Sul-Brasileiro de Filosofia, né, estudantes universitários das mais variadas regiões do país, e decidimos retomar o movimento pela inserção das disciplinas. E, naquele momento, começou-se uma discussão no seio do Ministério da Educação de que, como era impossível você fazer uma modificação na LDB, dado a dificuldade política na Câmara dos Deputados, a saída seria você modificar pela via administrativa. E aí fizemos uma reunião no MEC, e o professor Amaury César Moraes, da Faculdade de Educação da USP, foi incumbido de elaborar um parecer que estabelecesse novas diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, tendo em vista que nós percebemos que a grande barreira para a inserção das disciplinas no currículo era o parecer 36 e a resolução 3 de 98, que haviam sido elaborados por uma professora da USP, aqui de São Paulo, a professora Guiomar Namo de Mello, que, aliás, hoje é integrante do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Naquela oportunidade, o professor Amaury elaborou um parecer bastante contundente na crítica ao parecer 36. Esse documento foi enviado à Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, e nós fizemos uma mobilização, levamos, me parece que foi 6 ônibus a Brasília, lá para o Conselho Nacional de Educação, e ao chegarmos lá, nós percebemos que o que estava por trás da discussão não era se tinha professor ou não tinha professor, ou se as disciplinas eram mais ou menos importantes. O que estava por trás era um debate de cunho ideológico, que a maioria do Conselho se apresentou radicalmente contra a inclusão das disciplinas, e para isso utilizaram o discurso de que o currículo da educação básica tem que ser organizado por áreas do conhecimento, de forma interdisciplinar e de forma contextualizada. E aí nós colocamos o seguinte: ninguém é contra que o currículo seja organizado com o viés da interdisciplinaridade, com o viés da contextualização, porém, toda uma geração de professores foi formada no ensino superior com a disciplinarização. E nós entendemos, assim como colocou muito bem o professor Amaury César Moraes, que você não atinge a interdisciplinaridade se não for através da disciplinaridade. Então, nós tivemos que fazer todo um debate, foi quando havia uma nova configuração no Conselho, foi alterada, vamos dizer assim, a modificação, e no mês de julho de 2006 nós conseguimos aprovar o parecer e mudar, incluindo a filosofia e a sociologia como disciplinas obrigatórias, ainda nas escolas onde havia essas disciplinas, ainda não eram para todas. Mas, enfim, em alguns estados alegando que esse dispositivo feria a LDB, decidiram não acatar a decisão do Conselho Nacional de Educação, entre eles o Estado de São Paulo. Votaram indicação no Conselho Estadual aqui de São Paulo, dizendo que eles não iriam acatar porque isso feria o que determinava a LDB. E foi aí que o movimento teve que se voltar para o Congresso Nacional, já num outro contexto, numa outra conjuntura, nós conseguimos aprovar a lei, como o professor Celso colocou aqui, inserindo filosofia e sociologia como disciplinas obrigatórias no currículo da educação básica do Brasil. E se você pegar a Lei de Diretrizes e Bases, a famosa 9394/96, você vai ver que são as únicas disciplinas que são obrigatórias. Se você pegar o artigo 26 da LDB, você vai ver que o aluno tem que apresentar o quê? Conhecimento do mundo físico e natural. Não precisa ter a disciplina de matemática para ele apresentar isso.
ele precisa demonstrar conhecimento da língua pátria. Não precisa ter a disciplina de português, por exemplo, para ele apresentar esse tipo de conhecimento. Ou seja, quem elaborou a lei teve toda uma intencionalidade, né, de flexibilizar exatamente para extinguir, vamos dizer assim, a possibilidade de buscar, vamos dizer assim, colocar leigos para dar aula na educação básica. Você pegar a LDB, todo o escopo, e quem lê aquele livro do Demerval Saviani, A Nova Lei da Educação, pode perceber isso, é todo um escopo montado, um ataque frontal contra os profissionais da educação básica. Eu estava prestando atenção aqui no debate na parte da manhã, e a gente percebe efetivamente que há um hiato entre o ensino superior e a educação básica, e, infelizmente, grande parte dos legisladores vinculados com esse pensamento neoliberal, que tomou conta de grande parte dos departamentos de ciências humanas e algumas universidades, passam esse tipo de visão, que é uma visão mercadológica, que é uma visão que quer transformar a educação em mercadoria. Então, efetivamente, essa é a luta que nós enfrentamos e nós não podemos baixar a nossa vanguarda nem a nossa bandeira. Por quê? 2 anos depois, os caras aprovaram no mesmo Conselho Nacional da Educação o chamado ensino médio inovador. E o ensino médio inovador tem muitos pontos que apontam exatamente na direção contrária da organização curricular por disciplinas. Que, em última análise, eles querem o quê? Organizar por áreas do conhecimento. É um generalismo, como diz o professor Amaury César Moraes, você generaliza tudo e, quando o que está por trás, a objetividade é atacar a profissão docente, a profissão do professor. Então, é isso que está por trás desse debate. Nós não podemos baixar a nossa vanguarda e, nesse sentido, esse encontro, na minha opinião, é um encontro fundamental para reafirmar, porque na época que nós aprovamos aquela resolução em Brasília, no Conselho Estadual de Educação, que fizemos um encontro nacional sobre o ensino de filosofia e sociologia, eu fiz uma proposta na APOESP, eu ainda era secretário de Assuntos Educacionais, de que o sindicato deveria organizar grupos por áreas, por disciplinas, né? Grupos em cada disciplina, para buscar fazer a disputa do currículo. Infelizmente, a maioria da direção lá fez ouvidos surdos e não encaminhou essa proposta. Então, vocês hoje estão dando uma demonstração na prática de que é necessário fazermos essa disputa para enfrentarmos os gestores neoliberais na educação. E ontem, para concluir, o secretário estadual de Educação esteve na audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Não sei se a maioria aqui já está sabendo das propostas que ele apresentou aqui. O que a gente percebe é que não tem grandes mudanças, e as mudanças que são apontadas são na perspectiva exatamente de mais ataque, de mais arroxo, porque o secretário falou o seguinte: olha, eu quero ampliar o ensino fundamental de 5 para 7 horas. Né? Eu quero ampliar o ensino técnico de nível médio. Ou seja, o que é que significa isso? Significa acabar com o ensino médio regular. Eu quero... aí apresentou outras propostas aí, o negócio de reajuste salarial não está definido. A jornada falou que só vai apresentar uma proposta depois que definir a questão da carreira. Enfim, é uma secretaria que discute, fala que é democrática, que discute com a rede, mas na prática não apresenta nada de concreto para responder à demanda que vários colegas nossos apresentaram aqui, para essa situação caótica que nós enfrentamos hoje na rede. Então, acho que esse é um debate que nós precisamos fazer, que vocês, de forma brilhante, estão fazendo, uma qualidade e um nível excepcional, e nós estamos aqui apenas na qualidade de darmos a nossa humilde contribuição. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. A mesa vai proceder o seguinte: nós vamos abrir para o pessoal que vai falar e aí pedir a gentileza, se possível, né, aqueles que já participaram do debate na parte da manhã, né, dar o espaço para os outros que ainda não falaram. Mas isso não é uma imposição, não, é uma sugestão. Então, vou pedir que as pessoas que querem se manifestar a respeito desse tema vão trazer os crachás aqui,
E aí a gente abre o debate. Lembrar que nós não vamos abrir depois, posteriormente, né, a fala, porque senão a gente atrasa mais ainda os trabalhos. Esse primeiro, segundo, terceiro. O Vinícius pode vir para cá? Mais alguém? Tá. Som. Vinícius. Bom, pessoal, minha contribuição vai ser breve. Apesar de ser um professor novo na rede, só tem 1 ano, uma das dificuldades que eu venho enfrentando em sala de aula é com relação à proposta curricular, principalmente para o primeiro ano do ensino médio, né? Que eu acho uma proposta meio fantasiosa. É difícil você trabalhar com alguém que talvez nem conheça filosofia. Um dos meus questionamentos é a que tipo de filosofia nós estamos se propondo a desenvolver. A que finalidade? Se é a finalidade de inserção social, a escola já faz isso. O que é essa filosofia que a gente vem desenvolvendo na escola? Essa proposta curricular, se é voltada para o mercado de trabalho? E se a filosofia tem que servir a isso? Essa é uma indagação que eu vou deixar em aberto. Se a filosofia está se servindo só para o papel de inclusão social, principalmente para o mercado de trabalho, principalmente na questão ética, né? Que o professor de filosofia é visto como aquele que tem que dar os conselhos éticos, os valores morais, isso aí o aluno já devia trazer de casa. Então, essa é a minha indagação. Eu queria ter pronunciado na primeira fala, como não deu, estou me pronunciando agora. Fica essa indagação. A que finalidade a filosofia no ensino médio está se servindo? É só isso que eu queria fazer, só um breve comentário. Obrigado. Obrigado. Chico. Chico Greve está por aí? Marcos. Chico. 2 minutos. 3. Boa tarde. Sobre esse tema, né, eu queria me colocar aqui um pouquinho sobre a questão da histórica luta, né? Você tem que ter a histórica luta, não é a história da luta, né? Que realmente foi histórica, acho que todo mundo aqui, muitos aqui participaram, Paulo, Jesus, o Celso, eu. Então eu queria só contar um pouquinho, né, dessa história que eu participei, quando eu estive na SEMP, né? E nós chegamos lá em 89, né, estava tudo meio abandonado. Tinha aquela discussão do governo Montoro, e nós ficamos de 89 a 88 num processo no Estado de discussão e tudo mais, e que eu estou com a proposta ali, a cinza que o Celso falou, que em 92 foi publicada com a ajuda do Celso Favaretto, Antônio Joaquim Severino e o Frank Leopoldo Silva, que assessoravam a equipe. E eu, o Márcio e a Ivete éramos da equipe de filosofia lá na SEMP, na João Ramalho, perto do campo do Palmeiras, né? Eu não devia ter falado esse nome aqui, né? Sou palmeirense, desculpa. E aí, até para fazer um negócio do rebaixamento, todo um trabalho que houve na época, até o 96, tudo foi jogado por água abaixo, porque aí chegou a Rose, a nossa saudosa Rose Neubauer da Silva. Né? Isso que até a gente tem que repetir, porque aí há todo esse processo neoliberal que já falaram aqui. E eu queria dizer uma coisa, que esse processo não foi só contra a filosofia, de tirar aula, é um processo ligado com o Banco Mundial e tudo mais. Quer dizer que todo o processo, inclusive feito no governo do PSDB, no governo ligado do Montoro, foi tudo
jogado fora, foi cortado tudo. E esse mesmo governo que cortou tudo, e depois teve que retroceder, vem aí o Alckmin, o Chalita, e a cada governo desse, né, foram se feitas experiências, e mais experiências, e que jogou a educação, eu não vou falar da segurança em São Paulo, né, que está morrendo aí mais gente do que na Síria, um processo de incompetência total. Não estou nem falando de questão ideológica. Incompetência ideológica, que é um ensino chamado por Demerval Saviani de neotecnicismo, com um linguajar diferente, com competências e habilidade, nada contra, com tudo mais, para enfiar na gente. E agora esse processo vem, né, e isso ataca diretamente a filosofia, desse neotecnicismo, que é, vocês viram na campanha política, vamos investir no técnico, no ensino técnico, e não sei o que lá, porque é o cidadão, porque é o mercado de trabalho. Há toda uma desvalorização de uma outra concepção de educação que nós vamos abordar na próxima mesa, né? Então eu fiz parte disso, e eu acho incrível, para encerrar a minha fala aqui, que ninguém, nem mesmo talvez na PUESP, se fale que essa destruição da educação pedagógica, que nos tirou duas coisas. Primeiro, a falta de uma continuidade de uma política educacional. Segundo, de uma desvalorização dos professores, não só de filosofia, nunca dantes vistos nessa história, nesse país. Tá bom? Para parafrasear um grande filósofo brasileiro, né? Desculpa a ironia aí, né? Mas, quer dizer, a desvalorização do magistério que nos levou, dentro da sala de aula, aos alunos e a mídia ajudando nisso, a gente não tem autoridade pedagógica. Então foi pior do que o nosso rebaixamento salarial, que também é fruto do tecnicismo e do neotecnicismo. Só isso. Obrigado, Chico. Marcos. Muito bem, senhores professores e senhoras professoras. É o seguinte, completando, eu tinha pensado também nas linhas que o primeiro questionador fez, que é onde nós vamos operar, né? Dentro da linha pragmática, nós não temos interesse nenhum, mesmo porque é cair e fazer o jogo do tecnicismo. Nós não temos essa dinâmica, né? Nós temos autonomia para fazer, e essa questão também, né? Onde nós vamos operar e o que nós vamos fazer. Só para ter com relação à própria, o currículo de filosofia. Na minha casa somos em 2 filósofos. Cada um tem um curso, totalmente distinto. Ou seja, é possível, no melhor dos mundos possíveis aqui, pensar que cada um dos professores de filosofia, eu estou falando dos professores, não estou falando dos filósofos, necessariamente. Cada um dos professores de filosofia pode ter, claro, tratando adequadamente a questão filosófica, um curso de filosofia propriamente dito. Quando nós recebemos, aí sim, aquela imposição absurda de outro planeta, de um caderno para se passar como uma possibilidade do professor, isso é inadmissível. Eu não sei nem como que isso foi possível ser concebido por algum ser humano que um filósofo ia passar alguma coisa nesses termos. É óbvio que nós também tínhamos históricos de que a filosofia era uma coisa tão dispersa que qualquer coisa caberia para ser utilizado. Não era o caso. Então, essa é a primeira questão que foi bem tocada, que é onde vamos operar. Não é na questão mercadológica, estamos fora. É na questão social, cidadão que não é cidadão, que é o consumidor, nós vamos salvar esse consumidor? Não sei. Então, eu repasso essa questão para o professor Torrano. E, aproveitando a fala do professor Paulo, também a questão é a seguinte. O professor Paulo tocou na seguinte questão. Existem idas e vindas, avanços e retrocessos. Até quando que balas na agulha nós temos para frear um possível retrocesso da filosofia dentro da história da educação desse país? Então, são essas as questões que eu coloco. Nós vamos ser os salvadores dessa educação falida no estado de São Paulo, em princípio, ou nós vamos tentar nos preservar? Acho que é isso. Obrigado, Marcos.
Próximo é o Ricardo. Boa tarde, colega. Tá ligado? Tá. Bom, lutar contra essa educação tecnicista é algo fundamental para a filosofia, né? Porém, eu percebo que, às vezes, existem contradições. O ano passado mesmo, eu acho que todos nós recebemos uma proposta em áreas, e aí a gente tem que fazer um pouco essa análise. 11 disciplinas no ensino médio. É um conhecimento muito pulverizado, e a fragmentação gera alienação, de um certo modo. Você fica lá estanque em algumas disciplinas, gera uma alienação profunda sobre os nossos alunos. Você vai lá, faz um discurso durante 2 aulas, crítico, mostrando, tentando despertar a consciência, daí vem um professor de português e enche o quadro. Eu tenho, às vezes, os professores que usam do tempo da sua aula para encher o quadro e não tem reflexão, não tem crítica alguma. Quer dizer, toda essa fragmentação acaba dissolvendo qualquer trabalho crítico que a filosofia possa ter diante disso. E aí, contra esse tecnicismo, nós lembramos, tivemos uma proposta de que, o ano passado, até me assustei com isso, mas o governo colocou lá em dividir em áreas e pôr 4 aulas de filosofia no 3º ano. Eu acho que seria o melhor dos mundos, porque aí você daria um padrão e o seu discurso não se dissolveria tão rapidamente diante das outras disciplinas que, infelizmente, só reproduz a cópia da ordem. Por isso que eu acho que essa questão, a gente tem que exaltar a disciplina, mas pensar a filosofia como essa guardiã da interdisciplinaridade, né? De ampliar, porque eu vejo assim, nós, enquanto filósofos, professores, temos um domínio das humanas, talvez que um professor de geografia não tenha, que um professor de história que esteja mais ligado ao acontecimento não tenha, e talvez lutar por essa questão da área diminuiria a fragmentação e aumentaria a autonomia da crítica, porque é o que muitas vezes se evidencia nesse processo que fragmenta tudo em 11 disciplinas e que, convenhamos, o aprendizado, qualquer tipo disso, é difícil para os nossos alunos que estão submetidos a essa cultura da fragmentação. Essa cultura que eu não tenho capacidade de fazer relações, não tenho capacidade de fazer síntese, porque a escola reproduz justamente essa fragmentação. Então, a grande questão que eu coloco é de não lutarmos por essa amplitude das humanas e tomar isso como até mesmo uma bandeira pela qual nós podemos chamar a filosofia para ser o carro-chefe disso, né, dentro das áreas de humanas, uma vez que as outras estão mais concentradas e fragmentadas do que a própria filosofia. Obrigado, Ricardo. Próximo é Agnaldo. Agnaldo, está aí? Boa tarde, companheiros. Bom, como eu disse na minha apresentação, de fato é uma honra estar aqui presente. Aos companheiros mais antigos de jornada, deve ser lembrada a FESP em Santos, outros movimentos ainda, como o Chico colocou, a gente realizou alguns trabalhos junto com a SEMP. O Paulo colocou também os vários movimentos, esqueceu de falar da Constituinte aí, Paulo, que nós fomos dormir no chão da CUT lá, que não tinha nem banheiro, nem chuveiro para tomar banho, tomamos banho de bica, sem cobertor. No outro dia levantamos com roupa suja, colocamos paletó e entramos no plenário. O Marcos, eu concordo plenamente, Celso. Eu acredito o seguinte, pelas experiências que eu estou tendo, eu sou meio mambembe. Aliás, eu acho que todo professor de filosofia é um pouco, né? Quando era uma aula só, eu cheguei a dar aula em 7 escolas e 5 cidades diferentes na semana, na região de Araraquara.
E, além disso, eu ainda dava aula em colégio particular. Mambembe, eu saía de casa de manhã de moto, com aquela caixinha de tartaruga ninja, e percorria, voltava na quinta-feira à noite, sendo que na sexta fazia dentro de Araraquara 3 escolas. Tinha dia que eu fazia de manhã, numa escola até o intervalo, quem conhece aí Nova Europa. No intervalo eu ia para Gavião Peixoto, 11 quilômetros. À tarde eu ia para Matão, dava aula de Matão, à tarde numa escola, à noite noutra, pousava em Matão e ia para Boa Esperança, quase 70 quilômetros de Matão. E lá fazia de manhã, à tarde, depois ia para Trabiju e assim ia. Bom, o que eu quero dizer, e se me permite, talvez não pela minha boa teorização, mas pela experiência, pela empiria, eu acredito o seguinte quanto a algumas respostas. O lugar vai ser nosso, como foi colocado aqui, se nós usarmos, se nós tomarmos. Quanto à direção que houve de manhã aqui, um protesto, eu concordo plenamente com o que foi colocado em alguns momentos, concordo também com a ressalva que fora feita, porque na minha unidade escolar, que hoje é sede, nós destituímos um diretor por meio do conselho de escola. E o conselho de escola se dividiu em 5, com o apoio da direção regional de Araraquara na época, e administramos a escola até chegar um novo diretor. Hoje essa diretora está exonerada bem de serviço público, mesmo depois de aposentada. Bom, mas não sou nenhum Dom Quixote, né? O que eu quero dizer é o seguinte, se a gente não tomar o espaço, vai ficar um espaço. E nesse ficar o espaço, a gente perde na cabeça. Perde porque nós temos uma organização, uma formação... Conclua, por favor. Nós temos uma formação humanista, a bem da verdade. Por mais que percorramos várias linhas dentro do humanismo, marxismo, tudo mais, é humanista. A escola hoje prima no PPP dela, Projeto Político Pedagógico, pelo humanismo. Então eu acredito, tanto a FESP, que foi uma tentativa, naufragou, projeto da SEMP, o Chico deve lembrar, o pessoal do interior vinha fazer curso aí na SEMP, essas idas e vindas, na POSP estive presente também nessas reuniões, inclusive foi lá na sede, a Eliette Safiotti estava presente, foi uma das convidadas. Se nós não tomarmos uma identidade de categoria, não de classe, classe todos nós somos trabalhadores, categoria, educadores de filosofia, nós nunca nos faremos respeitar. Só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Já ouviram isso? Eu já ouvi um monte. Achei que era cascata, e não é. Hoje eu entro em sala de aula e ninguém me desrespeita. Acontece isso com todo mundo? Então, eu acho que a Profesp é um caminho para isso. A gente tem que se fazer respeitar enquanto educadores, enquanto profissionais. Por isso que eu estou muito contente de estar aqui. Muito obrigado. Obrigado. Valeu mesmo. Próximo é Vanderlei. Vanderlei. E o último essa mesa é o Álvaro. Bom, caros colegas, eu fiz algumas notações aqui para não me perder em devaneios filosóficos. Então, me permita, retomando essa história de luta, a partir da minha ótica, quando falava do projeto do Padre Roque, eu estava em Brusque, Santa Catarina, no meu primeiro ano de filosofia, assinando um baixo-assinado, em defesa desse projeto, que posteriormente foi vetado por um sociólogo formado pela USP, o nosso caro Fernando Henrique, ex-presidente. E quais foram os argumentos que ele deixaram para a mídia naquela época? Eu me lembro bem de 3. O primeiro, que o Estado não teria recurso. Penso que isso é uma premissa fácil de ser derrubada, afinal de contas, há muitos gastos públicos em vão. O segundo, não há um número suficiente de lecionado em filosofia. Outro também, que eu acho que nós somos a prova de não verdades.
O terceiro era que a filosofia não se restringia a uma disciplina. Esse eu acho mais relevante para a nossa questão aqui. A questão aí do currículo, a questão da apostila, muitos odeiam, outros amam. Seja por motivo de qualidade ou ideológica, aí eu quero problematizar com a questão da metodologia e conteúdos. Quando eu caio nessa problemática, 3 questões vêm à minha cabeça, que eu gostaria de compartilhar. O que ensinar, como ensinar e para quem ensinar. O que e como, eu domino bem individualmente. Agora, o para quê, eu penso que isso não é uma problemática a ser resolvida sozinha. Isso é de cunho coletivo, que aí entra na questão. Vivemos numa sociedade do consumo, sociedade de consumo, e onde a educação é tratada numa perspectiva mercadológica. Então, simplesmente falar, tira a apostila, simplesmente tira o currículo, vamos direto ao assunto prático, eu acho que não é viável. Eu gostaria, sim, de ser corresponsável, não um responsável sozinho por aquilo que pela sociedade que eu estou construindo. Então, eu deixo essa questão aí. O que, para quê, aliás, o que, como e para quê. E pensando, então, nessa questão da formação do cidadão. Que cidadão que nós queremos? E temos que ter em mente a sociedade que almejamos. Afinal de contas, o objetivo de nós estarmos aqui é ter, no final, aí uma proposta. Ou pelo menos, uma apresentação de alguma coisa, para não ficar, como alguns dizem, o espaço vazio, deixar para outro fazer o que nós podemos fazer bem, mas em conjunto. Obrigado, Vanderlei. Álvaro. O último é o Álvaro. Tá aí, não? Bom, se o Álvaro não está aqui, nós vamos passar para as considerações finais, então. Então, passemos então para o Celso para fazer aí as considerações a respeito das colocações feitas pelos companheiros. Então, eu acho que 2 assim das considerações assim que eu vi assim foram bem complementares assim do Chico, né, que ele deu mais detalhes assim também do Aguinaldo também, que falou do histórico da FESP, que é uma coisa que é importante, que tem que constar assim também do encontro que ele falou de Santos de 1985, né, que ficaram por uma falha ausentes assim no que eu falei também nesse histórico, mas acho que é importante uma coisa a gente definir bem dessa discussão. Eu acho que um tema que aí é um tema que entra na questão do currículo, que o Ricardo levantou, né, ele tem razão, uma coisa tem que ser repensado, né, quando eu falei da questão do ensino médio, do currículo, que ele falar dessa fragmentação, dessa pulverização das 11 disciplinas, mas existe um problema, uma tendência que acho que eu vejo assim, que a gente tem que tomar um certo cuidado também, que é a questão assim da diluição, né, do papel do que você ainda tem a especificidade da formação, né? Então é qualquer coisa, assim, que geralmente é um discurso da própria visão dessa tendência do neoliberalismo que ele entra, de vocês fazer, do papel aquela coisa genérico, né? O professor ele é genérico, ele pode tudo, professor de filosofia ele pode lecionar de filosofia, pode ensinar história ou vice-versa também, que vai nessa maré, nessa corrente que eles tentaram implantar, e justamente foi um dos argumentos que eles usavam até contra a nossa inclusão, e a gente tinha essa questão da especificidade
da filosofia, o professor de filosofia vai ensinar filosofia, de sociologia, sociologia. Né? Agora, acho que o que ele coloca não é nesse viés. Acho que a importância, aí você tem que discutir e mexer na estrutura aí entra a questão de carreira, plano de carreira, de jornada, de trabalho do professor, entra essa discussão que é o tempo de você preparar a aula, como você prepara também, em que condições com outros professores de outras áreas que você vai conseguir fazer esse diálogo, entendeu? Porque eu acho que a única coisa assim, do que foi colocado, né, entre outros colegas também que apontaram por último, né, dessa questão do que a gente vai propor, qual é a proposta, acho que é esse cuidado, né, da especificidade do ensino da filosofia, que a gente tem que tomar um certo cuidado nessa diluição, nessas propostas que aparecem por aí, de áreas que o Paulo falou sobre o ensino médio inovador, né, essas propostas, e entre outras que aparecem também da própria matriz que o governo lança, às vezes para dividir, né, jogar assim, no corporativismo das disciplinas, a luta assim, por aula, enfim, mas você não discute o projeto como um todo, né? Como que você vai a discussão não é você fazer não é contrário, você fazer a inter, ou a trans, ou a multidisciplinaridade, mas que condições que você faz isso, né? Não caindo naquele viés do vale tudo, né? Que todas, da área de humanas, todo pode ensinar, enfim, você pode, pela justificativa da falta de professores, né, que a gente vive hoje em determinadas áreas, determinadas disciplinas, justamente pela carreira não ser atrativa, né, pelos baixos salários, enfim, você usar isso como um argumento para fortalecer essas propostas que vêm. Né? Então, acho que é essa contribuição, essa reflexão que eu queria deixar no final aqui. Obrigado, Celso. Paulo Neves. Eu falei no início que há uma disputa de ideias na sociedade. E quando nós conseguimos com a nossa luta lá, efetivamente, mudar o parecer e a resolução das diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, eu lembro que tinha um repórter que perguntou para o professor Emanuel Apio, coordenador do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Paraná, qual era o objetivo de você ensinar filosofia na educação básica. E aí o professor Emanuel Apio deu uma resposta, na minha opinião, muito sábia, que ele falou o seguinte: só o fato de você colocar a juventude em contato com as ideias dos grandes pensadores, tanto mundiais e do Brasil, já é um fator extremamente positivo para essa juventude, que está sendo condenada, por exemplo, a juventude brasileira, a não tomar contato com as ideias de Caio Prado Júnior, de Florestan Fernandes, e de tantos outros pensadores e intelectuais que o Brasil produziu ao longo da história. Então, esse é o primeiro elemento que eu queria chamar a atenção para essa discussão. Vamos dizer assim, é o único? Evidentemente que não. Tem todos os elementos culturais envolvidos por trás dessa discussão. O crescimento que nós queremos para a nossa juventude, que é fundamental e que, na minha opinião, na minha modesta opinião, apesar de não estarem confinadas à filosofia e à sociologia, mas filosofia e sociologia, vamos dizer assim, pela origem e pela tradição dessas disciplinas, são fundamentais para que você possa trabalhar nas escolas com os nossos estudantes. Alguns colegas aqui apresentaram contribuições evidentemente, brilhantes aqui. Eu acho que o Vanderlei traz aqui à baila um debate fundamental, né, com essa questão, o que ensinar, como ensinar e para quem ensinar, que foi esse o debate que nós fizemos naquele primeiro encontro nacional sobre ensino de filosofia e sociologia, onde nos debruçamos, vamos dizer assim, durante 2 dias lá no AMB, fazendo essa discussão com professores dos diversos estados do Brasil, trazendo contribuições, e que resultou num livro que foi editado pelo contribuições que chegaram até o Ministério da Educação, inclusive, e chegaram às escolas, não sei se todo mundo tem aqui, né, pessoal de sociologia, esse é o de sociologia, é da minha disciplina, vamos dizer assim, mas chegou também de filosofia. E aqui tem propostas, vamos dizer assim, são propostas, não são... eu, particularmente, parto do princípio
de que a melhor metodologia para você construir um currículo é você construir a partir dos próprios professores. Eu acho que aquela experiência do Paraná, onde os próprios professores da rede construíram, o Chico está trazendo aqui também o de filosofia, tá? Então, onde os próprios professores da rede elaboraram os seus materiais, eu acho que é importante. Eu acho que você deixar para que cada escola possa fazer, também tem um elemento fundamental, mas você não pode deixar que isso caia na dispersão, na pulverização, como bem lembrou aqui o professor Ricardo, né? Que falou do problema da chamada pulverização. Né? Então, eu acho que nós temos esse debate e esse encontro, ele tem que se debruçar sobre essas questões e, efetivamente, acolher todas as contribuições que estão sendo debatidas aqui e, se algum dos participantes tiver também contribuições escritas, é importante estar acolhendo para que a gente possa estar avançando, vamos dizer assim, deixo como sugestão aí para os organizadores, no sentido de mostrarmos, apontar para a Secretaria Estadual de Educação e dizer, olha, vocês contrataram e pagaram a peso de ouro professores universitários para elaborar a carteirinha que, quando chega no final do ano, os alunos, na escola que eu trabalho, por exemplo, os alunos jogaram para cima e puseram fogo. E quando vocês poderiam efetivamente trabalhar com a experiência que os professores da rede já têm, com o contexto que cada escola, ou cada região, ou cada cidade tem, e a partir daí você desenvolver, elaborar metodologias para que efetivamente a gente possa consolidar, porque agora se trata de consolidar as disciplinas. Eu penso que está na LDB, que a gente conseguiu mudar as diretrizes, porém os nossos inimigos estão aí, estão ativos. Basta a gente lembrar que, recentemente, a Cláudia Costin, que foi secretária da administração do governo Fernando Henrique Cardoso, que operou tudo que existe de projetos e de políticas neoliberais no governo federal, foi cogitada e foi indicada para ser secretária de Educação Básica do Ministério da Educação do governo do PT, do Ministério do Mercadante. E só não foi indicada porque houve um movimento de professores universitários e de entidades sindicais que se mobilizaram e, concretamente, conseguiram fazer com que o governo recuasse dessa indicação. Então, esse pessoal está vivo nas academias, esse pessoal estão vivos em secretarias municipais de educação e estaduais de educação e querem, efetivamente, empurrar os projetos. Vide, inclusive, utilizando a mídia. É sintomático aquele quadro que o Gustavo Iosip, esse tecnicista neoliberal, esse economista neoliberal, apresenta no Fantástico todos os domingos, né? E apontando o dedo na nossa cara, dizendo que nós somos os grandes culpados e mobilizando os pais para virem fiscalizar e responsabilizando os professores pelas mazelas da educação no Brasil, quando nós sabemos que o problema na educação do Brasil é falta de investimento. Porque, efetivamente, um país que investe menos de 5% do PIB em educação e grande parte desse investimento escorre pelo ralo da corrupção, só para concluir, não pode efetivamente apontar o dedo contra os professores e querer dizer que os professores é tudo um bando de vagabundo que não sabem trabalhar. Nós não aceitamos isso e repudiamos esse tipo de comportamento. Então, acho que temos que reafirmar essas posições para que a gente possa sair daqui de cabeça erguida, enfrentando concretamente. E faço minhas as palavras aqui do Aguinaldo. Acho que nós temos que nos valorizar mais enquanto profissionais e enquanto categoria profissional. Obrigado. Obrigado, Paulo, Celso, o Marcos, o Hugo, o Zé, ajudando aqui na coordenação dos trabalhos. Eu agradeço a oportunidade de participar dessa mesa. Aí convido o Aguinaldo, né, para vir para cá. Aldo vai dar uma vez agora? Próxima mesa? Aguinaldo, por favor. O cartaz do Álvaro, o crachá do Álvaro está aqui, ó.